Bom dia, boa tarde para todo mundo. A gente está começando aqui mais uma reunião científica do Núcleo de Cuidados Integrativos, aqui do Hospital Sírio-Libanês. Né? Eu sei que vocês que vêm sempre estão já acostumados com a minha introdução, mas para mim é importante quando tem pessoas novas, e tem bastante pessoas que eu estou vendo aqui que nunca vieram na nossa reunião, né? Para contar que a nossa reunião científica é um fórum aberto, não é um fórum só para profissionais de saúde, é uma entrega que a gente faz questão de ter para o público. A gente entende que isso é um serviço público importante, abrir a conversa sobre o tema da saúde para pessoas que são profissionais, pessoas que não são profissionais, para seres humanos de um modo geral. Né? É um território de exploração, na verdade. Né? É um território onde a gente vai ampliando a nossa percepção, a nossa consciência e se Deus quer, também ampliando a sabedoria com que a gente vive a nossa própria vida, a nossa própria saúde, a nossa própria felicidade. Né? Então, a Kari hoje vai trazer muito essa conversa, né? Do abrir os olhos, de expandir a consciência, de olhar a mesma realidade que todos nós vivemos de outros ângulos, assim que eu estou imaginando que vai ser a conversa com ela. Né? E para mim é importante dizer que está aqui presente o meu querido amigo Lourenço Bustani, e hoje isso é uma parceria com ele, né? Ele que está me apresentando a Kari, né? Foi muito bom a gente estar construindo isso juntos, espero que a gente construa muitas outras vezes. Lourenço trabalhou bastante no Sírio-Libanês, né? Trouxe muitas coisas com a Mandala para a gente durante muitos anos, né? E hoje ele está voando em outros territórios aí, mas presente com as suas entregas no Hospital Sírio-Libanês. A Kari vai falar em português e, eventualmente, o Lourenço vai contribuir se for necessário alguma tradução, tá? Se tiver alguma palavra que está, algum conceito que não está muito claro. E mais para o final da apresentação dela, ela vai abrir para perguntas e conversas, diálogos, comentários com todos vocês, tá bom? Então, Kari, super bem-vinda, mas espera um pouquinho, deixa eu ler um pouquinho o seu currículo, que eu acho que isso é importante também, né? Então, doutora Kari Glaser, né? Ela, na verdade, ela é mulher de um brasileiro que todos nós conhecemos, que é o Marcelo Glaser, físico e astrônomo. Ela é psicóloga clínica licenciada, especializada no tratamento de traumas complexos e dissociação. Membro sênior do corpo docente do Instituto AEDP, um instituto de treinamento em psicoterapia para médicos, em um modelo de terapia experiencial transformacional baseado em conexão. Doutora Kari também é treinada em abordagens de psicoterapia assistida por psicodélicos, o PAP, e pratica PAP com medicamentos legais. Ela co-desenvolveu um modelo intrarrelacional de partes que importa as intervenções relacionais experienciais do AEDP para os sistemas internos de estados de self dissociados dos pacientes. Doutora Kari Glaser ensina e presta consultoria internacionalmente. Então, Kari, pronto. Bem-vinda, todos somos teus aqui. Muito obrigada. Eu vou tentar fazer essa palestra em português. Eu sou americana, como o Pneu falou, casado com brasileiro. Adoro o Brasil, adoro o português. Eu fiquei apaixonada desde o início do meu relacionamento com o Marcelo. Então, eu realmente quero fazer na sua língua, mas eu peço desculpa se eu faço erros. Eu nunca estudei no Brasil. Então, meu português é bem, tipo, coloquial, de família. Então, às vezes não fica muito sofisticada e fica um pouco português da rua, mas eu, eu vou tentar não falar palavrões. Será tudo bem-vindo, viu, querido? Obrigada. Olha, hoje eu quero dar só algumas gostinhas do meu modelo do AEDP. Como eu falei antes, tem toda uma comunidade rico do AEDP no Brasil. É uma comunidade internacional de um modelo de terapia. É porque eu vou apresentar um pouco para você esse modelo, porque eu acho que é um modelo que combina muito bem com esse novo revolução de psicodélicos que está entrando
nesse país, eu sei que está entrando no Brasil, na verdade no mundo inteiro, eu acho que tem muitas consequências para não só para a saúde mental, mas para a humanidade, para nosso relacionamento com a Terra, o nosso relacionamento com o outro, porque psicodélicos, como vocês sabem, aumentam a sensação de conexão com self, com o outro, com terra, com humanidade. Então, eu acho que a gente está vivendo e trabalhando um momento muito especial e único, global. Psicodélicos faz parte desse momento. E dentro da profissão de psicologia, eu acho que está acontecendo um pouco mais devagar, porque nos Estados Unidos não tem muitos medicamentos que são legais ainda, mas é oportunidade de trabalhar com os estados alterados de consciência é muito preciosa. Então, vamos pensar um segundo na ideia de transformação e de crescimento. Quais são as condições para transformação, para crescimento? E alguém está com o áudio ligado? Todo mundo pode fazer um mute? Obrigada. Pensa um segundo, qual era a última vez na sua vida você saiu do caminho habitual? Você saiu da rotina normal? É tipo, acordou para perceber o mundo no modo novo. Foi um momento de beleza, talvez, que parou você. Talvez foi uma viagem de férias. Talvez era uma jornada psicodélica. Pensa um segundo. Qual era o último momento na sua vida? Você saiu do habitual, da rotina, realmente viveu num modo que se transformou, que mudou alguma coisa profundamente dentro de você. Era ontem? Era o mês passado? Era o ano passado? A gente vive nos caminhos bem, tipo, marcados e restritos. E quando esses caminhos são caminhos boas, razoavelmente bons, né? Tudo bem, mas quando esses caminhos são caminhos de sofrimento, de agonia, de solidão, quando as pessoas chegam no meu escritório, nesses caminhos de sofrimento, o que acontece no sistema nervoso quando a gente está sofrendo? A gente quer conforto, a gente quer predictability. How do you say predictability? Previsibilidade. Fala de novo. Previsibilidade. A gente quer previsibilidade. A gente quer casa, né? A gente quer casa. E quando esse casa faz parte da problema, né? Eu não estou falando de casa fora, em torno da gente, mas, tipo, a gente quer sentir em casa dentro de nós. Esse é o familiar, o habitual, o confortável. E quando esses caminhos faz parte da problema, esse é o paradoxo, né, de terapia. Estou sofrendo, eu preciso transformar, mas eu estou com medo de transformar. Eu estou com medo de sair dos caminhos que eu já conheço, porque esse é a única segurança que eu tenho agora. É um paradoxo meio difícil, né? Então, a EDP trabalha com esse paradoxo num modo muito humano, muito com a função de criar conexão no relacionamento, criar conexão seguro para se conhecer, para conhecer o outro e se conhecer mais profundo. A gente não pode transformar o que a gente não pode aproximar, né? A gente não pode aproximar partes do self ou territórios dentro
do cérebro, do coração, do corpo, por causa do trauma, por causa do medo. A gente não tem os ingredientes para transformação, né? É o que faz os psicodélicos? Os psicodélicos são medicamentos que abaixa o nível de medo, do novo, da emoção, da experiência, da memória, de conexão. Essa é uma coisa química, né? Tem vários tipos de psicodélicos diferentes, mas quase todos faz uma redução do experiential avoidance, a evitação experiencial, certo? Mais ou menos. Quer melhorar, Lourenço? Experiential avoidance. Evitação, evitabilidade, é um termo complexo, mas acho que deu para captar. É, quase todo a psicopatologia, o modelo de AIDP, pensa de psicopatologia, como duas coisas, né? O primeiro, vou mostrar esse meu slide. Desculpa, meus slides estão em inglês. Eu vou mostrar poucos porque estão em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Mas esse é um importante para mostrar. Aqui. Ok. A nossa teoria de psicopatologia em uma frase só. Psicopatologia vem do solidão indesejada e insuportável do indivíduo. Mais do que a trauma, é a solidão que encapsula a trauma, né? Se a gente vive alguma trauma e tem conexão, tem apoio, tem as pessoas que ama, acompanha e vem perto, esse trauma, a gente vai poder digerir esse trauma ou lidar com esse trauma. Mas quando não tem ninguém seguro o suficiente para acompanhar, para cuidar, para a gente apoiar, o que vem é psicopatologia, porque a gente tem que evitar partes da nossa experiência, emoções, memórias, partes do self, né? Fica empurrado para o lado. E aí, o mais que a gente evita dentro do self, o mais que fica bloqueado, né? O menor fica a vida, menor, e aí a gente começa a viver com muitas paredes, muitos blocos, muitas coisas evitadas por dentro. E essa é a teoria de psicopatologia do AEDP. E aí, pensando nessa definição, qual é a cura principal do AEDP? É a conexão, é o ponte, é o primeiro ponte de começar a conexão. Que vamos começar com uma definição do AEDP. Ai, eu não posso ver minhas notas e as slides no mesmo tempo. Ok, vou ter que wing it. Então, AEDP, uma definição de AEDP, só para ir um pouco, alguns passos para trás, é uma terapia muito experiencial. Experiencial quer dizer que a gente não fica nas histórias, nos pensamentos, nos defesas. A gente realmente tenta ajudar o paciente a ficar na experiência, sentido no corpo, corporeal, emocional, relacional. Então, é uma terapia experiencial de mente e corpo que usa a neuroplasticidade positiva, né? Que aumenta, cria, que co-cria essa neuroplasticidade e bota no ação clínico,
no modo que é muito relacional. É relacional não só no modo normal que a gente pensa de relacionamento, mas a gente usa a experiência momento ao momento que está acontecendo no dia a dia terapeuta para facilitar a cura. Eu vou falar mais disso entre alguns momentos, para tratar o trauma e para transformar a trauma de apego. E se você pensa de uma pessoa que vem muito traumatizada, com muitas paredes, muitas partes do self que são bloqueadas por medo, para promoção proibido, para as sombras, a gente quer dar a mensagem que eu tenho a coragem e a deseja de explorar tudo que está dentro de você. Eu não tenho medo de nada dentro de você. A gente pode explorar juntos tudo que você traz para a terapia. Esse é diferente, pode ver como esse desfaz o solidão de psicopatologia e dos ambientes cedos de família de origem, é onde nasce muito desse psicopatologia, né? Que a criança recebe mensagem que os pais não aguentam raiva, não aguenta choro, não aguenta certas partes da criança. A gente está fazendo o contrário disso na terapia do AEDP, dando o explícito mensagem que tudo vale, né? Pode trazer, a gente pode explorar tudo. Esse cria um apego seguro dos primeiros momentos da terapia. É porque isso é importante com psicodélicos. Porque, como eu falei antes, psicodélicos dá acesso e aumenta receptividade, a experiência, a proximidade relacional, a memória, a emoção, a transformação. Abre esses caminhos que normalmente estão bloqueados ou fechados por causa de medo nas pessoas traumatizadas. E em todos nós. Quando eu falo pessoas traumatizadas, estou falando de todos nós, porque todos nós temos traumas de um tipo ou outro, principalmente nesse momento de global que estamos vivendo. Então, não estou falando do outro, estou falando de todos nós, né? E tem algumas pessoas que pensam, esse é um comunidade que eu não estou muito grande fã, de pessoas que acham que psicodélicos são suficientes, que estão procurando uma experiência, um tipo de psicodélico que você pode tomar até de noite, quando está dormindo, ou só o medicamento sozinho, é basicamente o novo evolução de pode tomar uma pílula que cura tudo. Mas eu acho que esse realmente é um erro, porque por que abrir as portas a tudo isso? A experiência, a proximidade relacional, memória, emoção, transformação, só para fechar esse porta? Ou, para usar um outro metáforo, por que preparar uma terra tão bem, tão fértil, tão pronto para semente, e aí não botar nenhum semente para crescer? Esse, para mim, não faz sentido para criar as condições para neuroplasticidade positivo e aí não ajudar a pessoa a fazer transformações que vão durar depois da experiência psicodélica. Então, meu ponto desse palestra é de falar e mostrar por que não combinar essas experiências psicodélicas com uma terapia de transformação, porque a IDP é uma terapia de transformação no coração e de transformação, que também facilita acesso e receptividade à experiência. A experiência relacional é apego, que é a maior parte do trauma e trauma de apego, né? Quase todo mundo, não é que todo mundo experiência guerra em frente de nós, todo mundo experiência assistindo na televisão, com pessoas que a gente ama, que estão lá, mas não é todo mundo que mora dentro de uma terra de guerra. Mas quase todo mundo
tem a experiência de algum trauma de apego, algum momento que a gente precisava, alguma coisa dos nossos pais, dos nossos caregivers, que eles não estavam capazes de dar, né? E deixou a gente num momento de solidão e de desespero de solidão e de emoção que a gente não conseguiu metabolizar, né? Então, esse é universal. E a IDP trabalha todos esses elementos, né? Que olha o processo paralelo nessas duas listas. Que a psicodélica abre o caminho e aí depois a IDP trabalha. Então faz sentido como a gente está vivendo esse momento de expansão de psicodélicos, de entender quais são as terapias e os tratamentos que combinam melhor com esses medicamentos. Vamos em frente com os slides. Ok. Então, eu quero mostrar hoje para você um pouco de como a IDP, juntos com a psicoterapia assistida por psicodélicos, PAP, pode ficar experiencial, relacional e transformador em todas as etapas, né? Porque com experiências com viagens, jornadas psicodélicos, é normal e comum ter a parte de preparação, né? Como a gente prepara a pessoa para o sessão medicamento, e integração. A IDP é realmente uma terapia que tem muito a oferecer em todas essas etapas. Vamos falar antes um pouco de neuroplasticidade. Para ter neuroplasticidade, a gente tem que ter experiências novas, né? Sem experiências novas, não tem neuroplasticidade. Para acordar essa capacidade do cérebro de mudar, tem que ter experiências novas. E a gente tem que ter essa é uma palavra difícil para mim. Receptividade a essas experiências. E psicodélicos aumenta essa receptividade. Eu vou ter problemas com essa palavra o dia inteiro. Talvez eu fale essa palavra em português. Psicodélico aumenta a receptivity para todos esses elementos, e também a IDP tem os intervenções que também amplifica neuroplasticidade. A gente faz o implícito explícito. O explícito experiencial, o experiencial relacional, e tudo isso transformador. E o que quer dizer isso? Eu vou dar um exemplo com o paciente, porque às vezes as histórias, os exemplos, falam muito mais do que as palavras e os slides. Eu estava trabalhando com uma menina de universidade, uma mulher jovem na universidade, que tem uma história de muito trauma de apego. Ela estava falando muito distantemente de uma parte dela, muito jovem, que ela sente no coração, que está sempre com esse choro de apego, que ela escuta, ela sente esse choro de apego, mas ela estava falando, né, distantemente desse parte dela. Era uma reportagem, ela não estava em contato com esse parte dela, né? Então, esse era bem, tipo, longe e explícito. E eu fiz isso mais perto, eu falei, podemos falar com esse parte de você, podemos ficar perto desse parte de você. Agora, sente no seu coração, né? Então, trazendo dentro da sala, dentro da experiência, e falando do nosso relacionamento com esse parte dela, o relacionamento dela com esse voz e eu, como terapeuta, com esse parte dela. Esse é o parte relacional, né? Eu falei para ela, o que você gostaria de falar para esse parte de você, dentro do seu coração? Ela falou, eu posso sentir o dor lá. Eu quero falar para esse parte que eu sinto seu dor.
Eu falo para ela, esse parte jovem de você pode ouvir você sentindo dor com ela, né? Desfazendo essa solidão dentro dela. Ela falou que podia, mas ela ainda não estava no cheio, né, da experiência, da emoção. Eu pedi permissão de falar com esse parte dela, atrás do coração. Ela falou que eu podia. Eu falei, eu quero falar para esse parte, porque eu sabia que ela tinha muito deprivação na vida dela, muito neglect, né? Muito abuso. Ela não era importante para ninguém. Então eu falei para esse parte do coração dela, eu falei, você merece ser a pessoa mais importante no coração do outro, no coração de alguém. Você merece ser a pessoa mais importante no mundo para alguém, porque eu sei que essa era uma experiência de criança que ela nunca viveu, ela nunca tinha. Assim que eu falei isso para ela começou a chorar, abriu um choro enorme. E aí ela entrou na experiência de dor nesse parte, porque eu criei a segurança, eu desfez a solidão dela e desse parte, né? Eu estiquei a mão, meu coração para esse parte. Esse ressonância, esse concordância, attunement, como você É traduzir? uma sintonização, A talvez. sintonização com o dor desse parte, é a conexão com esse parte, né? Era uma experiência real entre eu, esse parte jovem dela, entre o adulto dela, esse parte dela, que era vivo na sala. Né? Essa é a mágica do AEDP. A gente não ficou falando desse parte, porque as pessoas adoram falar dos dores passados. A gente abriu o caminho para esse parte, para a experiência corporeal desse parte, para a experiência emocional, e a gente criou uma nova experiência emocional, relacional, somático, né? Esse era sem medicamento, essa é só uma sessão normal do AEDP. Mas você pode ver como esse pode ficar abordagem muito poderoso com alguém que tomou um medicamento psicodélico, porque os caminhos que estão abertos, a vulnerabilidade, o acesso a essas partes do self. Lourenço pode falar com as suas experiências, você vejam as partes do self, aparecem né, quase sem convite. Então, é muito importante ter um modelo de terapia que sabe trabalhar com essas partes. Não só facilitando o contato com o adulto, é o parte dissociado, mas também que tenha coragem da terapeuta de falar do coração, de interagir com coragem, com coração, com o self inteiro da terapeuta para facilitar a cura. Então, nessa história, essa é a EDP. E tem mais uma coisa que eu quero falar. Eu sei que eu não estou mostrando muitos desses slides, mas tudo bem. E a gente tem parte do AIDP, é um modelo de 4 estados, que eu não vou falar muitos dos 4 estados do AIDP, mas só a metade trabalhando com emoções difíceis, com tristeza, com raiva, com medo. Os outros 2 estados do AIDP são trabalhando com experiências de transformação, né? De que acontece depois de uma onda de tristeza dissociada que fica liberada, um choro grande, uma raiva grande, que uma pessoa tenha coragem, junto com a terapeuta, de viver, experienciar e expressar. Tem toda uma onda de experiências de transformação. E quando a gente fica
com essas experiências de transformação, coisas mágicas acontecem, né? As pessoas falam de afetos, não sei quanto disso você vai poder entender se não ler inglês, desculpa, mas vou trazer um pouco. Afetos de mastery, né? De domínio, tipo, eu consegui fazer, né? Dores emocionais de, tipo, eu esperei tanto para sentir isso. Eu esperei tanto para poder liberar isso. Tem os afetos trêmulas do novo, tipo, que pode sentir uma vulnerabilidade positiva, um medo positivo, porque eu estou no área do selfie totalmente novo, esse é muito estranho. Às vezes as pessoas falam com voz mais doce, mais suave, olha, o olhar vai para cima, a gente sabe que está no território do novo, né? Às vezes sente gratidão, sente emocional, sente delight, ou sente o uau, isso é incrível, eu nunca imaginei que eu podia fazer isso. E aí também entra nos lugares de calmo, de transcendência, de expansão. Esse é sem medicamento, é sem psicodélico, isso acontece no AEDP. Então, a gente conhece esses territórios, que também é muito comum com psicodélicos. Então, a gente tem essa capacidade de trabalhar com esses estados de transformação, essas emoções positivas que dá raízes na transformação. E também, eu acho que na cultura de psicodélicos tem essa coisa de, ok, tem uma sessão de medicamento que pode ficar muito transformador na vida de uma pessoa, que pode ajudar a curar muito trauma, muito muda, muito crescimento aí, mas aí termina a sessão e depois. Essa ideia de integração, que é muito comum, né, nos mundos psicodélicos, normalmente fala de como a gente vai manter esses crescimentos, essas transformações. Mas a cultura agora é muito de falar de como vai integrar as práticas na vida. Como tá, é muito de falar, né? E a EDP acredita que a parte experiencial não termina com a sessão de medicamento, que a gente pode usar nosso trabalho experiencial e relacional para continuar depois do sessão de medicamento. A gente pode continuar a cascata de transformação depois. Como é que pode fazer isso? É um processo delicado de tipo entrelaçar os estados de consciência, né? Imagina que você está sentado numa sessão terapeuta com alguém que fez uma sessão de psilocibina ou de MDMA. Você fala isso, MDMA, em português? Que aconteceu 2 dias atrás, né? Você pode passar a hora falando de como que você está agora, né, que mudou, pode bater muito falo sobre isso, ou pode ajudar a pessoa a entrar meio no transe de reconectar com o momento da viagem, da jornada. Vamos entrar juntos no momento mais profundo que você viveu na sua sessão de medicamento. Deixa tudo ficar muito claro, muito poignant, sente as emoções, as visões e me traz lá com você. Vê o que acontece no seu corpo agora. O que você está sentindo agora? A gente pode reanimar esses momentos e continuar o processo experiencial. Eu acho que esse é a melhor integração de fazer depois de uma jornada psicodélica, para deixar
vivo, né? Não passado, mas continuar o momento vivo na terapia. E a IDP faz isso sempre. Esse é nossos estados 3 e 4, dos nossos 4 estados do AIDP. Então, a gente tem muito técnica, muito intervenção de trabalhar antes de co-criar segurança, de desfazer solidão, de trabalhar bem com os estados de consciência alternativos, né? Os estados alterados de consciência, o processo primário, você fala isso, primary process, tipo, que surge da profundidade, né? A gente tem esses ferramentas, essas intervenções de trabalhar. Então, eu queria dar esses gostinhos de um modelo de terapia que eu acho que combina tão bem com esse momento poderoso que a gente está vivendo do revolução psicodélicos, porque eu acho que vai ser mais e mais relevante, mais e mais presente, se não dentro das nossas práticas, seja doutores, seja terapeutas, seja psicólogas, seja psiquiatristas. Talvez você não vai estar fazendo sessões de medicamento para um tempo, porque não é legal ainda, mas seus pacientes mais e mais vão ficar fazendo fora de terapia e trazendo essas experiências para você, para entender, para integrar, para costurar nas experiências terapeutas que você está vivendo com eles, seja sessões de doutores ou de terapeutas ou de tantos médicos quanto os terapeutas. Seus pacientes vão trazer essas sessões. E quando a gente tem modos de trabalhar com esse material que aumenta, que optimiza os poderes que psicodélicos destrancar, pode falar destrancar, o mais que a gente vai ter as técnicas para ajudar eles a maximar, a optimizar o que a psicodélicos têm de oferecer para cura, para transformação, para crescimento. Então, acho que eu vou fazer uma pausa aqui para receber perguntas, comentários. Eu vou parar de compartilhar a tela para poder ver todos vocês. Carrie, você não quer bem por cima passar pelos 4 estágios, só para todo mundo ter uma noção do começo, meio e fim da Sim, terapia? certo. Top level, mas só para... Ok. O primeiro estado é o estado de defesa, é angústia, é bloqueado, tudo bloqueado, né? É o estado protetivo muito frágil que as pessoas entram com todas as defesas que precisa para proteger contra relacionamentos tóxicos, traumas, né? Esse é a estrutura intrapsíquica que as pessoas, como eles chegam nos seus escritórios inicialmente, né? E no AIDP a gente está trabalhando essa primeira transformação até o estado 2, que é o estado de experiência. Experiência com emoção, experiência com sensação, experiência com relação, né? Então, saindo das histórias, das defesas, dos caminhos habituais, né? Para momento por momento, experiência que está vivo dentro de todos nós sempre, mas que a gente não está muito acostumado de prestar atenção, né? Que também são memórias traumáticas, emoções que tem medo de aproximar, né? Então, esse é onde a gente encontra ondas de afeto, ondas de emoção, tristeza, raiva, medo, memórias traumáticas, né? A gente fica juntos
experiências, né? Conexão, experiência, são assim em AIDP, né? É uma dança de fazer a solidão crescer, ou co-construir coragem através da conexão para poder explorar as partes proibidos ou de sombra dentro do self. E aí, depois dessas ondas grandes, às vezes mais sutis, de experiência, aí vem o estado 3, que é o estado de experiência transformativo, com esses afetos que eu falei. O Mastery Affects, eu fiz, o uau, estou nessa área, eu nunca me experienciei assim, esse todo novo, esse incrível. Eu estou um pouco com medo, porque tudo parece novo. Quem que eu vou ser nesse novo eu? Né? Tem uma riqueza de experiências de transformação, e se a gente reconhece, é acompanhar o paciente aqui, normalizando, validando, drawing out, facilitando, aumentando, continua, fica um espiral de transformação, né? A gente não segura the assumption. A gente não assume que a onda emocional para com as emoções traumáticas, ou o luto, ou a raiva. Esse é só o começo. Se você fica em contato com a experiência, é acompanhar coisas mágicas que acontecem. Realmente. Eu tenho sessões inteiros que são assim, sem medicamentos, que parece que a pessoa tomou psicodélicos, né? Porque o mente humano é uma coisa incrível, o inconsciente humano é uma coisa incrível, a gente nem entende a fonte de recursos e de habilidades. Esse não é uma coisa que eu crio, é uma coisa que eu trabalho com paciente, de só abrir as portas, de deixar sair, né? Eu acredito profundamente que cada pessoa que vem, não importa o nível de trauma, tem tudo dentro do self que precisa para uma cura, é uma transformação inteira, é holístico, é completo. E a gente só tem que criar essas condições, e psicodélicos ajudam, em certos casos, criar essas condições de um pouco menos medo, um pouco mais vulnerabilidade, um pouco mais acesso experiencial, né? O corpo acorda. Mas cada pessoa tem tudo que precisa para transformar e curar dentro do self, dentro do mente-corpo. E aí, então, esse é o estado 3 de experiência de transformação. E o estado 4, a gente chama core state, o estado essencial, que é um estado do verdade, do self autêntico, de calmo, de tranquilo, profundo, de expansão, de todos os blocos desaparecem, né? Esse é um lugar que as pessoas sentem, eu sou eu, que eu sempre era, mas eu nunca era, né? Eu sempre era, mas eu nunca tinha acesso. Esse é o eu que estava sempre lá, mas eu nunca encontrei. Eles falam coisas assim, que tipo, é um momento de chegar na profundidade do self, e do verdade, e do coração, e do compaixão, e do amor, e do conexão puro com o outro e com o self. Essa não é uma prática, essa não é uma coisa que a gente chegou aqui trabalhando e querendo chegar aqui, é um estado emergente que vem da onda
emocional. Se a gente trabalha muito de ajudar as pessoas a sair de estado 1, né, às vezes, o que eu adoro de psicodélicos é que é mais indo na praia. Tem uma onda depois do outra, é a natureza de ter ondas, né? E os psicodélicos soltam essas ondas. E a gente só, para quem fazem a IDP, é um brincadeiro de poder brincar nas ondas, tipo, a gente sabe fazer isso e nem precisa trabalhar para chegar aqui. São as ondas, é outra onda, outra, mais e mais transformação. Então, é um playground de experiência. Esse é nosso preferido, né? É tanta oportunidade de transformação, de cura, Então, a gente não tem medo desses estados. Eu acho que muitas pessoas, muitos terapeutas, quando começam a trabalhar com psicodélicos, têm medos do profundo de emoção que vai ser destrancado, de que vai ser... pode ter experiências incrivelmente poderosos, mas para terapeuta de AIDP, a gente fica super animados de trabalhar nesses depths, né? Nesses profundezas, the depths, né? Obrigada, Profundeza. Lourenço, para a pergunta. Então, esse dá um sketch, né? O esqueleto do AIDP. Na verdade, é um modelo relativamente sofisticado e complexo de aprender. As outras que já estudou a IDP para anos podem, né, atestar a isso, não é uma coisa que eu posso ensinar em uma hora, eu posso dar gostinhos, um senso de AIDP, ver quem fica, né, quem está sentindo o brilho, o chamada de esse para mim, eu quero saber mais. E aí tem os dois diretores do Instituto Brasil, Regina e Cândida, dá um oi, que criaram um instituto da IDP no Rio, e os outros supervisadores dá um oi. Eu não posso ver todas as telas, então eu acho que todo mundo deve estar espalhado para várias telas. Mas tem muitos supervisadores, Gabi, Jaque, eu não quero perder ninguém. Então, talvez levanta a mão se você está aqui do Instituto do Brasil. Levanta a mão com reação e aí vocês vão aparecer no início da tela de todo mundo. Ótimo. Oi, João. Nem vi você estava na outra página. Isabel, oi. Oi, Ana Cecília. Muito bom ver a nossa turma aqui. Kari, tem algumas perguntas aqui no chat que Por acho que eu vou favor, passar para você, tá bom? por favor. Então, a Lara está perguntando, né? Ela ficou com duas dúvidas. Ok. Quais os psicodélicos mais utilizados na terapia? É o NMDA, ou ketamina. Se as terapias são individuais ou se podem ser feitas em grupo. Essa é a primeira Ótimas pergunta. perguntas todos. Então, nos Estados Unidos, só pode fazer MDMA na pesquisa, infelizmente. Ainda não é um medicamento legal. A gente está esperando que o governo vai mudar para o Schedule 2, que deixa a gente usar na clínica, mas eu acho que vai estar pelo menos 1 ano, talvez 2 anos, antes de liberar esse medicamento para usar na clínica, mas tem muito pesquisa de MDMA, psilocibina, que mostra que ajuda a PTSD, né? Não sei as letras em português. Síndrome de estresse pós-traumático. Depressão, ansiedade, tem quase todos transtornos, tem pesquisa que mostra que esses psicodélicos ajudam, né? Podem ajudar mais, dependendo. Esse é só com uma terapia
né? Não sei se vocês falam baunilha, né? De tipo de apoio, né? Nada, não estão testando terapias específicas ainda. Essa é a segunda geração de pesquisa, estou esperando. Mas pode usar ketamina e pode usar cannabis, porque as dois, esses são legais em várias. Ketamina é um prescription drug, né? Você pode ter não sei como falar prescription, Prescrição. Prescrição prescrição. médica. Então, eu uso na minha prática. Eu uso tablets, troque, que você bota, uma pílula que bota embaixo da língua, que cria, em 15 minutos, cria um estado alterado de consciência. Esse é o ponto de psicodélicos. Se você quer sair do caminho normal, habitual, e você toma um psicodélico, seja ketamina, seja cannabis, seja MDMA, seja psilocibina, você vai sair do habitual, né? Você já não vai estar mais no seu área de conforto, você vai estar fora do normal. Esse é muito maduro, né? It's ripe for change, né? Então, só esse estado alterado de consciência é tão no familiar que você já está numa mentalidade alterada que eu acho que é mais fácil fazer terapia, porque as pessoas largam do familiar, não é uma coisa automática, nem tem que largar, só acontece, né? Então eu uso esses dois medicamentos legais na minha prática, né? Cannabis, maconha é a ketamina, mas só com prescrição do doutor. Mas Só eu acho. Fala, Lourenço. só trazer uma nota de rodapé para quem está acompanhando o desenvolvimento clínico desses psicodélicos fora do Brasil, é que o MDMA já concluiu seus estudos de fase 3, especificamente para pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, e a psilocibina, que é o princípio ativo dos cogumelos mágicos, concluiu a fase 2, então está entrando para a fase 3. Tá? E ambos com resultados surpreendentes, a ponto do próprio FDA designar esses protocolos como breakthrough therapies, né? Terapias com resultados surpreendentes, né? Sim, sim, que estão melhores de qualquer psicofarmacológico, qualquer terapia. Os resultados estão bem acima de qualquer outra coisa que a gente tem. Eu acho que a gente vai ficar, né, refining, né, melhorando o, o, o contexto desses medicamentos para realmente ficar melhorando o resultado. Mas tem muita pesquisa para o futuro e vai ficar mais e mais fácil quando esses medicamentos estão mais legais. Cara, e tem mais uma pergunta aqui que eu vou ler para você. Como funciona o protocolo de atendimento com psicodélicos? Ocorre no consultório? Tem preparo? Intervalo de quanto tempo entre dosagens? Uhum. Eu uso ketamina e maconha só com meus pacientes que já tenho para muito tempo. Então, a gente usa algumas sessões de preparação de quais são as intenções para a viagem, preparando a mente de aceitar e surrender. How do you say surrender? Entregar. Entender, entregar. Entregar o que vem na experiência. E aí a gente usa, porque esses dois medicamentos, ketamina e cannabis, dura poucas horas. Ketamina dura 1 hora e cannabis entre 2 e 3 horas. Mas os outros, MDMA e psilocibin, demora mais tempo. Então, entre 6 e 8 horas. Então, realmente você tem que fazer uma sessão quase de um dia inteiro. E vai estar interessante ver como o campo de saúde mental vai criar estruturas em torno disso.
porque não, você não pode entrar para uma sessão de 1 hora ou 2 horas e fazer MDMA. Tem que ter uma infraestrutura mais diferente do que de como a gente trabalha agora. E depois da sessão, os sessões de integração, integração quer dizer uma coisa em vários círculos psicodélicos, é uma outra coisa em AEDP. Nossa ideia de integração é bem diferente. Eu acho que é uma das coisas muito, muito preciosas que a gente tem para oferecer ao mundo de psicodélicos, em nossa definição, em nosso processo, em nosso protocolo para integração, que é bem mais experiencial do que normalmente. Qual é E, esse conceito, Kari? o quê? Qual é o conceito de integração que vocês têm? De manter esse foco no experiencial e de ter modos de entrelaçar o estado alterado de consciência com o estado mais normal de consciência, para isso não fica uma coisa que acontece, aconteceu, e talvez eu tenha uma memória, mas eu vou voltar para meu life as usual, né? Vida como normal. A gente tem esse trabalho que a gente faz com o estado 3 e 4 pode, ah, pode usar muito no período de integração psicodélico. Posso fazer uma pergunta, então? Fazer uma consideração, uma pergunta, né? Certeza. Tudo isso traz muita inquietação para a gente, né? Eu me considero um leigo, tenho contato, né, com tudo isso, mas me considero completamente leigo. Eu queria dizer que eu acho que a palavra muito importante que você traz sempre é experiência, Aham. né? E experiência é uma palavra muito complexa. Eu diria que nos dias de hoje, até tem um famoso filósofo espanhol chamado La Rosa, filósofo da educação, que ele fala que nós vivemos um tempo em que nós estamos numa crise de experiência. Nós não conseguimos ter experiência. As coisas acontecem e nós estamos blindados. Uhum. Quem é a pessoa que não tem experiência? É a pessoa determinada, cheia de opiniões, cheia de Uhum. informações, bem definida, né? Que existe só na cabeça, né? E quem é a pessoa que tem a experiência? É a pessoa vulnerável, sensível, aberta, que está disposta a acolher diferentes situações da vida, né? Então eu sinto que a questão um dos objetivos do que você está contando para a gente desse trabalho é que a pessoa tenha uma experiência, né? É através da experiência que ela vai eventualmente não compreender coisas, não associar, não necessariamente esclarecer símbolos nem nada, mas ela vai ter uma movimentação dentro dela, né? De alguma maneira, uma reacomodação dentro dela, né? Que pode abrir uma nova perspectiva dela olhar para si mesma, né? Então, eu sinto Adoro que esse comentário. eu queria te perguntar um pouco isso, se você vê que o psicodélico, de alguma maneira, é uma via para trazer uma experiência, porque o psicodélico não tem jeito, você vai tomar, você vai ter uma experiência. Você pode estar, Quase sempre. seja quem você for, né? Você pode estar protegendo o seu território sagrado, conhecido, de controle, mas você vai tomar um psicodélico, você vai ter uma experiência, né? Com certeza. Olha, eu acho que as nossas cabeças são lugares também incríveis. Eu estou falando metaforicamente agora. Tipo, é o lugar de ideias, de histórias, de controle, né? De atenção, né? A gente pode mais ou menos controlar as nossas palavras, as nossas histórias, os nossos pensamentos, mas a experiência, a gente tem daqui para baixo, né? No corpo, no coração, no inconsciente, a gente tem um infinito de experiências, tem um mundo infinito de experiências sempre acontecendo. Só que a gente não a gente está acostumado na nossa cultura, principalmente no Oeste, de não botar muito atenção, não prestar muito atenção nesse mundo rico de experiência que está infinito, é sempre acontecendo, né? Que tem todos os momentos que a gente já viveu, que tem todas as memórias, as emoções,
todas as associações, todos os sonhos, desejos, tudo tá lá, né? Em terapia, a gente pode crescer uma coragem para botar um luz um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ver pequenos pedaços de experiência, mas psicodélicos liga todas as luzes. Uma sala de luz cheia, né? E pode ficar um pouco overwhelming para as pessoas, né? Como você fala sobre, eu sempre esqueço essa palavra, Sobrecarregada. sobrecarregado, né? Então, esse é onde a preparação tem que fazer uma preparação, acompanhar, tem que acompanhar as pessoas, ajudar eles a guiar, né? As pessoas estão super vulneráveis durante uma sessão de medicamento, super vulnerável. Então, esse momento é um momento de apego, né? Porque às vezes nem pode ficar em pé para fazer xixi, né? É esse tipo de vulnerabilidade físico, emocional, espiritual. Então, a pessoa que é a guia, seja uma guia, né, underground, ou eventualmente uma terapeuta, tem que estar pronto para entrar nesses sapatos de uma figura de apego, porque você é uma figura de apego nesse momento, e se você sabe como usar esse role, esse papo, você fala, the role, Papel. esse papel, se você sabe usar esse papel, você pode ah, usar elementos da experiência de estar com um figura de apego seguro para criar, para transformar trauma de apego, para transformar estilo de apego, né? Porque você tem o material cru na experiência relacional que está acontecendo agora, e se você fala para uma pessoa, como é que é ficar comigo nesse momento? Qual é a sua experiência de mim agora? Quando você estica a mão e pede para segurar a sua mão, essa é uma coisa que pode ser, né, implícito, né? Segura minha mão, tô com medo. Como é que é sentir a minha mão? Como é que é saber que eu quero ficar com você nesse momento? O que você percebe dentro do seu corpo recebendo conforto de mim? O que você está vendo nos meus olhos quando eu fico aqui com você nesse momento de tristeza ou de transformação, ou qual que seja o momento, né? Esse é o fazendo o implícito explícito, o explícito experiencial é o experiencial relacional. Todos os modos de não só botar atenção nessa experiência, mas usar a experiência para criar novas experiências, né? Esse é o Memory Reconsolidation, que eu não tenho a menor ideia de como falar isso em português, que é o trabalho de Bruce Acker, Reconsolidação da memória. né? Que você pega ou uma memória de trauma ou um esquema de apego que foi feito muitos anos atrás, nas experiências repetitivas com uma criança, e você entra nesse episódio ou nesse esquema, mas você cria uma nova experiência, né, emocional, relacional. Eu falei para uma paciente a semana passada que ela estava lembrando das experiências com uma mãe muito narcisística e estava acontecendo um momento muito lindo entre nós no mesmo tempo. Eu falei para ela, você pode deixar o nosso momento agora, entre eu e você, pode deixar só tocar nessas experiências com a sua mãe? Ela falou, sim, eu posso sentir isso, é incrível. Eu estou sentindo, né, essas experiências velhas e as novas juntos, né? Esse é como usar, aproveitar da experiência de estar com uma figura de apego seguro, é usar essa experiência para
entrar e tocar essas experiências de trauma, de apego, e começar a transformar essas experiências históricas e velhos de trauma. Inclusive, tem uma pergunta, Carrie, aqui que tem a ver um pouco com esses eventuais momentos difíceis. A Daniela pergunta aqui sobre como manejar os bad trips. E aí eu acho que é uma boa oportunidade até para a gente, na sua resposta, desconstruir um pouquinho esse conceito de bad trip, né? Porque conteúdos difíceis não necessariamente são ruins no contexto terapêutico. Muito pelo contrário, são super bem-vindos, pressupondo que existe um espaço seguro e confiável para que essas emoções difíceis possam ser processadas, né? Então, se quiser, Carrie, falar um pouquinho sobre isso. Eu concordo, eu acho que a maior parte das experiências que as pessoas chamam bad trips, provavelmente quer dizer que a pessoa não ficou acompanhado suficientemente no modo que precisava. Tipo, estava num grupo, sentindo muito sozinho, muito sobrecarregado sobre o que veio, porque o que veio é uma oportunidade de cura, de transformação, de liberação, de release, né? Mas se não tem esse proximidade relacional, se a pessoa não está sentindo segurado, é acompanhado, é suficientemente cuidado, pode refazer essa experiência que eu falei, que é o Fundação de Psicopatologia, né? Solidão. Eu senti isso, mas também senti uma solidão. Se você tem essa experiência intensa, mesmo super negativo, vamos dizer, por um exemplo, desespero, né? Se alguém tem um cantinho de desespero dentro do selfie e durante um viagem psicodélico, esse explode, todo o corpo, mente, tudo está no desespero, né? É uma oportunidade de metabolizar esse desespero, mas se tem o desespero mais solidão, a pessoa vai sair e falar que eu tinha um bad trip, né? Se você tem esse desespero com conexão, sentido, não uma pessoa, porque você pode ter a pessoa mais cheia de compaixão, amor, capacidade no mundo, mas se a pessoa não está recebendo essa conexão, não está recebendo esse acompanhamento, se não está sentido, não vale nada. Mas se a terapeuta ou a guia está ajudando a pessoa a receber o acompanhamento, o compaixão, o amor, a conexão, não para desfazer o desespero, mas para acompanhar o desespero, né? Desespero, conexão, vai transformar. Vai estar talvez um hard trip, viagem difícil, mas não uma viagem ruim. Eu acho que muitas pessoas, principalmente no Brasil, estão fazendo ayahuasca, que eu acho também é outro medicamento super poderoso, com muito potencial de transformação, mas muitas pessoas fazem nos grupos. E aí eu acho que tem um pouco maior risco de refazer essa solidão, em certos casos. Certas pessoas não, né? O ayahuasca, o espírito da planta, do árvore é suficiente para acompanhar, mas depende da pessoa, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com cada indivíduo, cada psique, né? Cada história tem que ter flexibilidade. Algumas pessoas precisam dos olhos humanos, ou da mão humana, ou do coração humano. Tem que sentir isso para desfazer a solidão. Essa é a nossa, uma das mais forças do AEDP. É como usar essa experiência relacional para desfazer a solidão, para acompanhar, para refazer
a esquema de apego, né, no modo terapêutica. Não posso te ouvir, Daniel. Aí. Oh, não, ainda não tem áudio, que estranho. Talvez o teu microfone, teus headphones estejam com problema, Plínio. Está me ouvindo? Agora Super. sim. Tá bom. Não, às vezes eu tento estar sensível a alguma pergunta que está aí no ar, né? E que não está no chat, né? Obviamente, o que você está compartilhando com a gente não serve para todo mundo, né? Como todas as linguagens terapêuticas, né, as pessoas têm que se identificar ou têm que sentir que aquilo, de alguma maneira, vai ser uma contribuição para ela, né? Essa linguagem que você está trazendo é uma experiência que pede, como você falou muitas vezes, coragem, né? Uhum. Uhum. Eu fui surfista na minha vida, eu sei que a gente precisa ter coragem com as ondas, né? Não, e a gente nunca sabe que ondas virão, né? Então tem uma experiência que você cria na situação de estar com as ondas. E às vezes você não tem. Se você não é surfista e entra num mar bravo com ondas grandes, você vai querer sair de lá correndo, né? Tudo para dizer, né? Como é que você lida com isso? Quem são as pessoas? Tem uma triagem que você faz, uma entrevista que você fala, olha, você, sim, eu acho que você pode estar aberta para você seria uma linguagem boa para você, os psicodélicos, ou acho que é para você não. Esse É, tipo de cuidado existe na sua prática? é uma conversa que eu às vezes termina assim que começa e algumas pessoas não estão abertas. Por exemplo, eu tenho uma paciente minha, uma senhora de 75 anos, super sensível, super relacional, super emocional, adora a EDP. Quando eu falei da possibilidade de usar ketamina ou maconha na terapia, ela falou: Olha, obrigado, não. Eu acho que eu sei que você está muito interessado nisso, pode acelerar as coisas, mas para mim, eu acho que com minha sistema nervosa eu tenho que ir devagar. Eu não quero acelerar, eu não quero essas experiências grandes. Então a gente tem que estar muito respeitoso desse conversa e dos desejos e da intuição do paciente também, porque não é para todos os pacientes, nem para todos os terapeutas. Tem algumas pessoas que não querem nada com essa revolução psicodélica. E tudo bem, a terapia vai continuar sempre sem psicodélicos, mas eu acho que é uma correnteza que a gente não vai parar agora na sociedade, né? Vai tá abrindo e tem uma força que só vai acelerar. É bom, às vezes, ter só um pouco de conhecimento sobre o que está acontecendo, mesmo se não é para você. Claro, na área integrativa é muito parecido também, né? Quando você convida a pessoa a fazer silêncio, por exemplo, essa pode ser uma experiência muito difícil Uhum, de alcançar e mesmo de desejar. A gente pode não uhum. entender a importância e o valor do silêncio. Quando a Outro. gente fala uma coisa ainda mais óbvia, né, que é fazer contato consigo, né, ir no espelho, olhar para si mesmo, reconhecer o que é luminoso lá, o que é sombrio ali, né? Às vezes tem experiências muito básicas que a área integrativa pode oferecer, né, Uhum. que pode ser terapêutico também e que muitas vezes pode ser difícil para as pessoas, Sim, que a né? gente fica No, esticando pouco a pouco, né? Amplificando a capacidade de tolerar. Isso, porque aqui no caso das práticas, você não toma uma substância psicodélica e tem a experiência. Aí, no caso, se você quer ter a experiência do silêncio, talvez você tenha que meditar 5 anos, né? Para chegar a ter, de fato, a experiência. É outra via completamente diferente, né? Mas eu só estou universalizando um pouco e dizendo que cada um de nós tem que ter a compreensão de quais são as linguagens que nos servem, né? Quais são as linguagens em cada momento que nos servem para lidar com aquilo que a gente está lidando em algum momento, né? E o que eu acho que é muito comum, e a gente conversou isso um pouco antes de começar a sua aula para nós, né?
É a história que todos nós construímos uma situação confortável, segura, né? Onde pode estar terrível, pode ser horrível a situação, mas é uma situação que você tem domínio, tem controle, né? E você não troca esse domínio, esse controle, esse conforto e essa segurança por uma experiência que pode ser assim iluminada, que pode te levar aí para o quarto estado do AEDP que você dizia, né? Que é o estado essencial, que é quase uma experiência, quase não, eu diria que é uma experiência espiritual mesmo. Então a gente abre mão do supremo, da experiência espiritual, a gente abre mão da nossa grandeza, da grande aventura humana, muitas vezes, porque a gente está defendendo aquele nosso cubo, né, onde está tudo construído, né? Meditação pode ameaçar isso, a sua prática aqui com psicodélicos pode ameaçar isso, tudo pode ameaçar isso. Então, eu acho muito importante que a gente entenda que essa é uma questão universal de todos nós. Estamos dispostos a expandir, viver a aventura da expansão, que linguagens nos servem para a gente fazer esse trajeto, né? Estados alterados de consciência são muitos acessíveis em muitas áreas, né? Não só psicodélicos. Algumas vezes eu fico chocado na natureza, de beleza. Eu entro num estado que é totalmente diferente do meu estado normal, né? Então, pode ser amor. Amor, eu acho que é aquele infatuação inicialmente do amor é totalmente um estado alterado de consciência. É um momento com muito potencial de transformação, né? Por melhor e por pior, dependendo do relacionamento. Mas tem muitos caminhos de transformação, muitos caminhos de estados alterados de consciência. Psicodélicos é só uma, é um poderoso, mas é só um. Eu acho que é muito importante a gente escuta os ecos de ressonância dentro do corpo e do psique de cada um de nós, porque esse é único, né? O que dá uma ressonância para mim, talvez não dá ressonância para o outro. É esse conexão dentro é muito importante para uma bússola, né? De direcionar a vida, a estuda, o caminho. Bom, perdeu o áudio de novo. Pronto, agora estou aqui. Eu estou cuidando agora um pouquinho do nosso tempo, né, porque a gente sabe que esse é um horário já que para as pessoas vai ficando mais delicado, mais difícil. Eu acho que a gente está podendo encerrar um pouco a nossa conversa. Talvez você queira trazer alguma coisa para finalizar, Kari, né? E aí a gente pode, então... A gente nunca encerra nada, né? A gente só está abrindo aqui. Isso continua. Acho que a Kari deixou o contato dela aí no chat também, né? Para aqueles que quiserem ter contato com isso. Posso? Uhum. Ups. Então fica à vontade para finalizar, tá bom, Kari? Tá bom, estou só colocando meu e-mail lá, porque eu ainda não fiz. Aí. Não, esse é só para Mariana. Não foi para todo mundo. Ok, deixa eu fazer de novo. Ok. Eu só quero dar uma grande obrigada para o convite. Ficou uma honra falar com você sobre esses assuntos que eu estou muito apaixonado, tanto a IDP quanto psicodélicos. E eu desejo para cada um de vocês viagens sobre seus caminhos inexplorados de estados alterados de consciências que são bons para vocês. A coragem de procurar transformação no modo que é bom para vocês e para seus pacientes, se você tem pacientes de algum tipo, ou nos seus relacionamentos na sua vida. Esse mundo precisa de transformação. O tamanho do ripples, né? Na água, quando joga pedra, tem as pequenas ondinhas, né?
não importa o tamanho da ondinha, mas o que importa é que cada um de nós está jogando pedras e fazendo. Espero que são ondinhas positivos, ondinhas de conexão, de esperança, de compaixão, de conexão experiencial. Fica com a experiência. Larga disso. Larga disso. Maravilha, Kari. Então, a gente agradece muitíssimo esse tempo seu conosco. A gente tem isso gravado para a gente poder depois ouvir com mais atenção várias passagens dessa conversa, né? Quero também agradecer meu querido amigo Lourenço, que está aqui, que foi parceiro nisso. Foi bom a gente fazer isso, vamos fazer mais parcerias nisso, né? E a gente está fechando o nosso ano de reuniões científicas. Foi um ano cheio de gente maravilhosa. Estamos fechando com mais gente maravilhosa aqui com a Kari, né? E eu sempre acho que todas essas coisas que a gente ouve, a gente precisa tomar cuidado para não pensar nos nossos pacientes. Tem que pensar na gente mesmo, né? Que isso tudo aqui pode eventualmente trazer para a minha própria vida, né? Seja eu um profissional de saúde ou não, né? Acho que esse é o começo inevitável, né? E não começar por aí não vai dar em bom lugar. 100%. Né? A gente não pode abrir as horizontes dos pacientes quando os horizontes estão fechados dentro de nós. Então, muito obrigado, beijo para todos, bom fim de ano. Obrigada. E até breve. Obrigado, Kari, de novo. Obrigado, Lourenço, de novo. Podem abrir seus áudios se quiserem, fiquem à vontade. Eu fico Um mais abraço, obrigada. gente. Tchau. Tchau, Muito gente. obrigada. Feliz ano novo para todos. Boa virada. É.